pode trabalhar menos tempo e ganhar um X, e a mulher tem que trabalhar praticamente o mesmo tempo e ganhar o Y. Para ela sempre tem que ter um acordo, né? Por quê? Porque você é mãe, porque você vai ter que se dedicar ao seu filho, seu filho adoecer, você não vai vir trabalhar. Então, assim, não dá para me contar, então eu tenho que te pagar menos. E sempre é assim no mercado de trabalho. E isso a gente está falando de um mercado de trabalho real daqui, da nossa comunidade. Quando você amplia para empresas maiores, para mães que já trabalharam em empresas maiores, se torna até pior. Por quê? Porque é uma jornada gigantesca, um acúmulo gigantesco, e se você equiparar o salário de um homem que tem o mesmo cargo que o seu, não é igual. Não é igual. O da mulher sempre vai ter mais desconto, o da mulher sempre vai ter mais problema, entendeu? Um gerente que ganha numa empresa 5 mil para gerenciar, se for gerente mulher, vai ganhar 2. E todo mundo acha que ela está sendo muito bem paga para exercer aquela função. Então, essa questão da desigualdade salarial, ela é importantíssima como fonte de debate. Se a gente tem a mesma capacidade, exerce o mesmo cargo e nas mesmas quantidades de horas, a gente não pode aceitar menos. Entendeu? A gente não pode desvalorizar o nosso tempo, o nosso serviço, porque a nossa dedicação é a mesma, aquela situação a qual a gente vai estar realizando. Então, assim, é necessário a gente ter essa consciência e trabalhar para que cada vez mais a gente esteja ocupando esses espaços, mas ocupando esses espaços de uma forma real e singular. Em que sentido singular? Com a mesma igualdade, a gente não pode aceitar menos. Então, isso é uma coisa importante. A outra parte que fala dupla e tripla jornada. Aí a Day até fez um resuminho pra mim aqui. Muitas mulheres acumulam um trabalho formal com cuidado da casa, dos filhos, familiares doentes, idosos, sem reconhecimento de remuneração. Eu acho que isso repassa pra nós todas. Nós todas que estamos aqui hoje, e eu acho que pra toda mulher. Porque o que acontece? Nós temos 2, 3, 4, 5 jornadas. Muitas vezes a mulher é provedora do lar sozinha, porque não tem quem ajude. Muitas são mães solos, né? Então precisam trabalhar para sustentar os seus filhos. Muitas vezes sem ter com quem deixá-los. Olha o que é pior. Tem muitas mães hoje que estão respondendo ao processo do conselho tutelar por ter deixado seus filhos de 10, 11 anos dentro de casa. Não são nem pequenininhos mais, entendeu? Mas porque essa mãe precisa trabalhar para botar o sustento dentro de casa. Os meninos vão para aula de manhã, ela não tem como buscá-los na escola, porque ela tá no trabalho. Quando chega, ela já deixa geralmente o almoço pronto à noite para a filha mais velha ou filho mais velho esquentar, pro irmãozinho que tá em casa, entendeu? E isso tá sendo considerado abandono de incapaz. E muitas estão recebendo processo, e tem casos, inclusive, de crianças estarem sendo retiradas desses lares. Porém, essas crianças não têm um pai responsável que queira assumir elas, não. Elas estão indo para abrigo. E a mãe brigando, porque ela simplesmente está trabalhando para manter aquelas crianças. Então imagina o desespero que é. Você batalhar o dia inteiro para dar o sustento do seu filho, um vizinho ir lá e dizer que seus filhos estão ficando sozinhos, ir lá abrir tua casa, tirar seus filhos de dentro, levar para abrigo porque não tem vó, não tem pai, não tem ninguém para ficar com a criança, né? E essa mulher brigar pela guarda novamente dos filhos e ainda ter todo esse acúmulo de desespero, que é o da mantenedora. Então, quer dizer, é muita coisa. Fora isso, é quando uma mãe tá doente, um pai tá doente, o próprio marido em casa doente. Tudo isso é a gente que acumula essas funções. Nós, mulheres, acumulamos essas funções. A gente tem essas funções, tanto familiares como na sociedade. Porque muitas vezes a mulher também é o apoio de um vizinho, de um conhecido, de alguém da família de fulano, entendeu? Eu vejo por mim, a minha avó na época dela, a minha avó foi mãe de vários filhos que não eram dela. Ela os adotou? Não, ela ajudava a manter, sustentar e criar esses meninos. Dividir o pão, que falava, né? Então minha avó era mantenedora de muitas casas, não só dela. E hoje muitas dessas pessoas, elas inclusive falam, a mãe Nice, chamava minha avó de mãe Nice, né? Que falava assim, a mãe Nice, porque o que a mãe Nice ganhava, se ela ganhasse 5 quilos de arroz, esses 5 quilos de arroz não ia só pra casa dela, não. Ia pra casa da dona Iracema, ia pra casa da dona Zumira, da casa da dona Geralda, da dona Ana, porque ela ajudava. Então a gente ainda tem essa questão de sermos também serventes sociais. A gente faz isso com outras mulheres, com outras pessoas, com outras famílias. Então nós ainda temos esse patamar de ser servente social. Coisa que muitos homens não fazem, o homem não tá nem aí. Se você tá comendo, se você não tá, ele quer saber dele. Ele trabalhou pra ganhar ali, pra comer ali, pra sustentar ali. Muitas vezes entendeu? fica invalidada, né? Por ser mulher, mãe. Então, assim, é muito cobrado a maternidade e não a paternidade. Exatamente. A gente vê muito isso. Uma mãe, ela é sempre julgada pelo que acontece com o filho, mas o pai, ele nunca tem um peso, né? Em relação ao trabalho também. Eu assisti uma série esses dias muito boa, sabe? Que eu chorei muito, porque é algo que é a nossa realidade, que é uma série chamada Última Gota, na Netflix, não sei se vocês já assistiram. Não. É uma mulher negra, periférica, que ela é mãe solo, e ela luta, tipo, no trabalho, porque a filha tem a filha... Ai, meu Deus, tem convulsões, é epilética. Sim, é. E aí, a menina levou várias quedas quando convulsiona. E ela deixava a criança em horário integral, e ela não tinha um valor pra pagar a comida da criança no refeitório, e a criança comia uma comida lá que era pra crianças especiais. E a professora sempre evidenciava isso na sala de aula para os outros alunos. E essa mãe entrava em desespero, né? A tentativa toda dela na série foi ela tentando levar um valor, sair do trabalho, que ela trabalhava no supermercado, com um chefe super abusivo, que ela tentava sair desse supermercado pra levar esse valor dessa comida, desse lanche pra filha. E nesse momento ela foi despejada de onde ela morava. As pessoas da escola denunciaram ela pro conselho tutelar e levaram a filha dela.
Nisso, ela surtou e ela foi demitida no mesmo dia, você assistiu? Tipo, ela entrou em um assassinato, cometeu um assassinato por conta de toda essa tensão que ela tava. Nesse período que a filha tava no conselho tutelar, a filha morreu. Então imagine. Não, na realidade, a filha dela morreu quando era criança. Era bebê. Tudo aquilo foi ilusão Na cabeça dela, caramba. Ela sofreu uma mesmo. depressão pós-parto. E nessa depressão ela construiu É verdade, porque depois que ela sai do banco, já é um tempo. É verdade. É verdade. É maravilhosa. Muito Eu me boa. arrepiei toda. É, Porque muito é uma boa. coisa... É, quando a mãe fala. Mas assim, a série em si mostra todas essas tentativas, porque na cabeça dela, ela tinha aquela filha, era uma mãe solo. E aquela mulher do banco, ela é que... Ela sabe de tudo. E ela sabia que ela estava passando por um problema... Surto, né? Exato. E ela foi muito Né? Exatamente. Muito empática com ela. E assim, e essa é uma realidade. Então, quantas mães solos no surtam, né? Eu lembro de um caso, que eu sou professora numa rede municipal, de uma mãe que tinha uma criança atípica, e ela surtou no meio do caminho, ela estava levando a criança pro tratamento, e a criança estava tendo várias crises, ela desceu do carro, surtou, e deixou o taxista com a criança atípica dentro do carro. Eu não sei se vocês lembram, essa criança foi minha aluna. E aí o taxista, tipo, a sorte do taxista era, tipo, tinha uma boa índole, né? E levou a criança pra uma delegacia e contou a situação. E essa mãe, tipo, entrou em surto. Mas imagina, era uma mãe solo, não tinha condições de, tipo assim, trabalhava e tinha acabado de ser demitida porque não tinha com quem deixar a filha. Então, assim, são N coisas, né? O que a gente tá falando agora é algo que realmente acontece e algo que tá ali, tá presente na nossa sociedade, né? E essa semana também viralizou um vídeo da Renata, que é jornalista. Você vê, acontece até você vê que ela tá entrevistando o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. E ele fala assim, eu acho um absurdo você ganhar menos que ele agora. Aí ela falou, eu não ganho menos que ele. Tipo, eu sou uma jornalista, eu cumpro a mesma carga horária que ele. Você acha que eu iria aceitar estar numa emissora que me pagasse menos por ser mulher? Tipo, então assim, ela se posicionou, né? Ela sabe aonde... Mas pra você ver que as pessoas acham que é, tipo, só com uma classe social mais baixa, e não é. Tipo, vários cargos, até cargos mais altos que mulheres assumem, elas são invalidadas. Ou ser mulheres, né? Então, essa questão da dupla e tripla jornada, ela é importantíssima. Por quê? Porque a gente precisa ter a consciência de todo esse trabalho que a gente desenvolve e a gente precisa nos unirmos para criar políticas públicas que façam com que essas jornadas, elas sejam menos dolorosas e que elas também sejam, como é que eu vou explicar isso? Que elas tenham um auxílio. Um auxílio. Por quê? Porque, imagina, é a mesma coisa. Hoje, a gente está aqui na reunião. Eu vou dar até um exemplo. A gente está na reunião. A Ana Júlia veio para a reunião, a avó está na reunião, e elas que trouxeram a criança. O pai não fica com a criança para que elas possam participar de uma reunião. Entendeu? Para poder ver. Ou seja, elas têm que participar de tudo, fazer tudo, e sempre a mesma coisa. A avó. Essa aqui é a avó. Quando você vai realizar várias coisas, você faz o que com seus netos? Tem alguém para ficar com eles? Não. Você às vezes vai fazer trabalho braçal e tudo e leva quem? Os meninos. Porque não tem quem fique com os meninos. Entendeu? Então, assim, pra você ver que muitas das vezes é necessário a gente ter esse apoio, e esse apoio a gente só conquista como? Traçando políticas públicas que auxiliem isso. Se hoje a gente tivesse creches e horários integrais, que eu falo integral é integral, ninguém trabalha até 3 da tarde. A gente trabalha até 6 horas, 5h30, 6 horas. Então o horário de creche tem que ser de 7 da manhã a no mínimo às 18 horas. Sem contar as mães que trabalham finais de semana. Exato. Ou seja, tem que ter um período de final de semana. Não. Afinal de contas, nós não aprovamos ainda a questão da jornada, né? Que ainda é um processo 6x1, que a gente precisa aprovar isso, porque isso vai beneficiar muitas mulheres. Se a gente não tiver obrigatoriedade de trabalhar 6 dias da semana, isso já ajuda a gente com os afazeres de casa, já ajuda a gente a ter mais tempo com a família, ter mais tempo talvez de fazer um curso, de nos aprimorarmos para poder ter um melhor conhecimento e um emprego melhor. Né? Então são coisas que a gente tem que brigar, a gente tem que nos orientar e a gente trabalhar para que essas coisas melhorem e mudem. Então é importante a gente falar disso, da dupla, da tripla jornada, porque isso é necessário que a gente ajude a formular políticas públicas para nós beneficiarmos também dessas questões. Violência no ambiente de trabalho, gente, assédio moral, assédio sexual, cantadinha besta, tudo isso acontece muitas vezes, nós estamos totalmente abertas e vulneráveis. Será que no escritório onde tem um homem, a chefe dele, que é mulher, vai chegar nele, vai passar a mãozinha no ombro e fazer um carinho no ombro e virar e falar, você tá tão estressada? Será que a chefe mulher vai fazer isso no homem? Não. Não vai. Nem que ela tenha essa abertura, ela pode fazer até fora, mas ali dentro ela vai se manter. Por quê? Porque uma mulher vai se manter, entendeu? No ambiente de trabalho, ela tem muito mais, ela tem que ter muito mais postura do que qualquer outro, porque senão ela não fica ali como liderança. Ela já está sendo monitorada constantemente em tudo. Então, o homem não vai receber esse tipo de assédio, mas a mulher recebe isso constantemente. A mulher, se ela chegar no trabalho mais bem vestido, o coleguinha de trabalho olha pra ela e fala, nossa, mas hoje você veio pra matar um, né? Quer dizer, já vem a brincadeira, já vem a cantadinha, quer dizer, não tem o respeito. Não tem, com a gente nunca tem o respeito. Nos falta tudo. Principalmente o respeito. E isso eu tô falando de assédio sexual. O assédio moral é que muitas vezes, como diz eles, a mulher é incomível. Porque quando ela é comível, o assédio sexual é gigantesco, né? Quando a mulher que eles julgam incomível, aí vem pro assédio moral. Por quê? Porque você não tem capacidade de exercer isso. Por que você tá nesse cargo e não eu ou outro homem não tá exercendo esse cargo que você tá? Você não tem essa capacidade. E aí vem. Conseguiu como chegar até Como? Como? Você nem comível você é. Quer dizer, e aí? Como será que ela conseguiu? Chegar nesse ponto, estar nesse cargo. Né? Então a gente é algo assim tão intrínseco
na nossa realidade, na nossa vida, entendeu? Que isso se torna algo comum e aceitável, porque a gente já se conformou que é dessa forma. Com esses tratamentos. Com esses tratamentos, exatamente. A gente já colocou aquilo como algo natural. Tipo, eu não vou discutir, eu não vou brigar. Ah, ele fez isso, mas ele faz isso com todo mundo. Entendeu? Então, assim, e a gente já não tem essa cara, né? É o quê? A gente já não tem mais essa carcaça de autodefesa. A gente não tem mais. Banalizou. E para isso, a gente precisa recuperar nossa autoestima, recuperar tudo aquilo que a gente sabe que está certo e errado e começar a trabalhar para que esses direitos sejam cumpridos. Não tem brincadeira. Meu ambiente de trabalho, eu sou tão capaz quanto você. Se eu tô aqui e exerço, eu sou capaz como você. Então não tem brincadeira, não tem gracinha. Me respeite pra você ser respeitado. Tem uma amiga minha que trabalha no setor industrial, né? E ela foi chamada pra essa área industrial. E lá, meu marido também trabalha nessa área. E ele falou assim, foi um desespero de todo mundo, porque não tinha um banheiro feminino. Olha, não tinha como adaptar pra ela entrar no vestiário, porque era só um ambiente pra homens. E aí o chefe lá chamou ela e falou assim, olha, tem um banheirozinho nos fundos e a gente vai adaptar pra você. Ela falou, não, eu tô sendo contratada pela empresa, tem que ter um vestiário que eu vou me trocar, eu não vou ficar no banheiro dos fundos, onde todo mundo tem um vestiário. Né? E tem outras mulheres aqui também que podem chegar pra essas vagas que vocês têm. E aí, como é que vai ser? Então, assim, a gente não pode se adaptar ao que a gente tem que se posicionar. Exatamente. Sabe? Em qualquer ambiente, qualquer cenário da nossa vida, a gente tem que sempre... Porque nós, mulheres, somos muito validadas na nossa vida toda de nos calarmos, né? Diante de todas essas situações. Diante desse patriarcado, do machismo. Então, hoje, em pleno século XXI, onde tem essa luta pelos nossos direitos, a gente não pode deixar de falar, de se posicionar. Se for protestar, vai protestar também, mas vai aí, evitar um grupo de mulheres. Aí vem um outro lado, que é até importante falar disso. A gente fala se posicionar. Muitas vezes, a gente se cala. Eu sou um exemplo... diante da situação que você passa. Eu sou um exemplo disso. Eu sou exemplo de uma mulher que fala de empoderar, que fala de fazer, que fala de acontecer e que me calei. Tá me entendendo? Eu sou um exemplo. Muitas vezes eu me questionei. Por quê? Que eu falo tanto para as mulheres que elas devem fazer e eu não fiz o mesmo. Por quê? Porque às vezes, até a gente, não é falta de posicionamento, falta também, mas você pensa na consequência dos seus filhos, do que vai acontecer. Ah, porque é muito fácil para homem chutar o balde e dizer, ah, eu tenho outro trabalho. Difícil é você pensar assim, poxa, se eu não tiver alguém que me apoie, se eu não tiver meus filhos, se eu não tiver outra, principalmente para mulher que não tem apoio. Uma mãe solo. Uma mãe solo que... O que acontece? A sociedade hoje, ela não está preparada para mulheres que se posicionam totalmente. Ela não está preparada. E muitas vezes a mulher ela deixa de se posicionar e tipo combater aquela conduta, né, errada do homem por medo do que as pessoas vão achar. Ou se ela foi muito, se realmente foi aquilo. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tava no hospital, HGE, todo mundo sabe que eu amo a bagaceira da correria do hospital. E aí de noite eu fui levar o paciente para um exame, tomografia, porque a gente tem que acompanhar o paciente. Beleza, eu sou muito comunicativa com todo mundo, os maqueiros lá me adoravam. E aí uma vez eu fui levar o paciente para fazer o raio-x, quando eu saí, o cara do exame da radiologia pegou e passou a mão na minha cintura. Eu saí, achei estranho, mas como eu me esquivei, passou. Deixei pra lá, não, da próxima vez vou colocá-lo no lugar dele. Passou. Aí, outro dia, fui de novo levar o paciente, ele pegou, pediu pra todo mundo sair pra entrar um paciente que tava interrompendo o caminho, e aí quando foi pra chegar perto de mim pra tirar o meu paciente, ele veio e me alisou no ombro. Tipo, um homem ele não faria isso. E aí eu, já olhei, tirei a mão dele. Aí o maqueiro fez bem assim, você conhece ela pra tocar nela? Você tem que perguntar se pode. Aí eu olhei assim, poxa vida, era pra eu ter falado isso. E o maqueiro percebeu que eu fiquei incomodada e tirei a mão dele, me afastei. E ele já foi logo perguntar, você conhece ela pra tocar nela? Você pediu autorização? E aí depois eu conversando com meu irmão, eu disse, olha, aconteceu assim assim. Eu pensei em fazer um escândalo no hospital, porque a pessoa tocou em mim sem minha autorização. E tipo, não é aquele tocar, oi minha filha, tudo bem que às vezes a pessoa toca, a pessoa conhece. É aquele tocar que você percebe que é malicioso, sabe? De apertar, entendeu? E aí, tipo, falando, se eu realmente fosse brigar, né? E aí, como é que seria? As pessoas iam falar o quê? Ah, ele vai ser demitido, porque ele não era concursado, era contratado. E aí o bichinho, por nada, você interpretou errado, entendeu? E aí a mulher deixa de ser a vítima, exatamente, a mulher deixa de ser a vítima pra ser a culpada, sendo que o culpado foi o homem que tocou na pessoa de uma forma que você sabe que não foi inocente, nem foi carinho, foi malicioso. E aí, falando nisso, quando a gente fala dessa questão, né, da gente se calar e ter o posicionamento, é onde eu vejo o seguinte, aconteceu, eu já me calei, mas eu não posso parar minhas lutas, eu não posso, porque se eu parar, eu também tô validando tudo que eles fazem, então eu não posso fazer dessa forma, eu preciso, me calei, foi um momento, não deu, ok, mas eu preciso tocar pra frente e continuar as lutas, continuar empoderando, e que numa próxima vez, eu não faça a mesma coisa, que eu não recue, que eu não cale, entendeu, e que eu dê o meu exemplo, de que eu também, exato, que eu também já precisei calar, que eu também já me senti numa forma tão reprimida na qual eu falei, eita, peraí, eu não posso, entendeu? E ver que não é bem assim, entendeu? Que as lutas, elas só vão pra frente quando a gente realmente tem a coragem e a capacidade de levá-las adiante. Né? Quando a gente fala da revolução, a primeira revolução feminina, que foi uma revolução russa, né? Que foi das mulheres russas, e tudo que foi na época da Revolução Industrial, que elas se rebelaram e pararam de trabalhar mesmo. Mas então, alguém teve que tomar um posicionamento e agir, porque se não age, não tem mudança.
Exatamente. Então, se a gente não fizer a nossa parte, nunca vai ter mudança. Que seja a nossa parte dentro de casa, nos posicionando dentro da nossa família, nos posicionando no nosso ambiente de trabalho, nos posicionando na comunidade que a gente vive, mas a gente precisa ter voz. A gente precisa ter voz. Então, assim, por ter passado por tudo isso, vejo cada vez mais a necessidade que tem de estar atuando, de estar à frente. Porque eu sei que eu também tive a minha repressão, na qual eu me calei, na qual eu me fechei. E isso é algo que eu não posso levar só como culpa. Eu tenho que levar como exemplo. E não realizar novamente. Né? Então, são falhas que a gente tem no decorrer da vida que a gente aprende com elas. Então, é importante isso. A outra parte, falta de oportunidade de crescimento. Barreiras para ocupar cargos de liderança e decisão. A maternidade é vista como obstáculo que gera demissão ou impedimento de promoção. Isso é real. É real. Hoje, muito menos mulheres. Antigamente era muito mais fácil a gente ter mulheres que queriam ser mãe, queriam ser tudo. Hoje, por uma questão profissional, tá? Não por opção. A gente tem muitas que ainda é por opção. Não quero, porque não quero mesmo, beleza. Cada uma tem o seu direito de escolher. Mas muitas, pensando no seu profissional e sabendo que a concorrência é desleal para mulheres que têm uma família, que têm filhos, que têm esses cuidados, para se tornar alguém de um patamar maior, né? Numa concorrência, ela abre mão muitas vezes da questão da maternidade. Abre mão. Ela vai cuidar da vida e não vai ter maternidade. E detalhe, por isso elas estão sendo julgadas. Porque agora os homens dizem, as mulheres não querem mais ter filhos, não querem mais procriar. Daqui a pouco, como é que vai ser a sociedade? Não vai ter mais ninguém? Exatamente. Então, quer dizer, a gente ainda é culpada por ter essas escolhas, entendeu? Por priorizar, às vezes, a nossa carreira, a gente ter um compromisso maior social. Então nós ainda somos as culpadas. Quer dizer, não é eles, não são eles que são culpados por isso, não, somos nós. E eu já escutei também, tipo, filha, mulher que deixa pra ter filho depois dos 30, mulher já tem prazo de validade. Então olha isso, né? Fala de homens falando isso. Mulher tem prazo de validade, o filho pode nascer com problemas. Então, tipo assim, então... Antigamente não tinha isso, certo? Agora tem esse preconceito, certo? Exatamente. Antigamente a mulher casava mais avançada, o filho nascia normal. Hoje em era dia, parto natural, então. Era parto natural. Hoje em dia, a mulher passou, não pode. Gravidez de risco. Gente, que é isso? Antigamente não tinha isso. Será que mudou? Mas isso é até pela Pelo quê? imagem, é assim. É assim. Vá, termine. Corre risco a partir de uma certa idade. Não, mas antigamente não tinha isso, não. Mas hoje, pelos estudos, eu digo assim, pelo que a gente... Cientificamente, né? Assim, não sei se Dependendo da idade. Mas aí tem a questão do acompanhamento. Tem o risco, toda gravidez em si, independente da mulher ser velha, nova, tem o risco. Toda gravidez já é um risco para a saúde da vida da mulher, né? Minha mãe dizia que mulher grávida é um pé dentro todo fora da cor. Mas o pior é que, infelizmente, é verdade, né? Mas a questão que a nossa sociedade machista, ela quer falar, tipo, dessa questão não é nem pelo risco da mulher em si. É pela questão de culpabilizar a mulher pelo filho, se ele nascer com algum transtorno, alguma deficiência. E eles esquecem, na verdade, de entender que muitas vezes o homem, quando ele é velho, ele também contribui. Então, assim, não é a questão da idade da mulher, né? É saber ter um acompanhamento. Inclusive, a gente vai falar sobre quando falar a questão de saúde, é sobre esse acompanhamento durante a gravidez da mulher, né? O acompanhamento pré-natal para prevenir. Porque se não tiver cuidado, todo mundo corre risco. E muitas vezes as mulheres se cobram por isso, né? Por decidirem não ter filhos, mas por ser tão julgadas de mas como é que uma mulher não pode ter filho? Como você tá ocupando demais a sua vida, não tá exercendo o seu papel como mulher, que pra mente de muitos, pra você ser uma mulher... Uma mulher realizada. Uma mulher realizada sem ter filhos. Muitas vezes não é. Então, assim, tem isso de falar do nosso corpo ser também ter um prazo de validade, né? Então, assim, aí essa mulher começa a se cobrar. Poxa, eu já tenho certa idade, eu não tenho filhos. Então, será que eu não sou realmente boa o suficiente? E aí começa as cobranças, né? Então, assim... Tem mulher que faz tratamento, né? Tratamento. Também conseguir, já não tem graça, tem uns que faz, bota, né? E aí, além dessas faltas de oportunidade de crescimento que a gente tem por questões também da maternidade, que isso é um dos agravantes a qual a gente acaba deixando de ser promovido, deixando de exercer um cargo de chefia, muitas vezes falam também assim, mas você sendo mãe, esse cargo você vai precisar viajar, você vai precisar estar longe da sua casa, longe da sua família. Então, assim, não é pra você. Quer dizer, a pessoa julga sem saber do que... Exatamente. Como ela controla a sua casa, a sua família, se aquilo é uma fonte de apoio também para que ela tenha esse crescimento no âmbito do trabalho. Então é tudo uma construção, né, que a gente precisa fazer. E isso são temas que têm que ser muito debatidos. Eu acho que a nossa sociedade, ela debate muito pouco a respeito das questões das mulheres, do que a gente pode, o que a gente deve e como que a gente pode agir. Um exemplo disso é algo que a Dai colocou bem ali na questão da conferência, que nem tá aqui, mas eu vou falar um pouquinho, que é a questão da gente ter que colocar cota pra mulher. Pelo amor de Deus, se nós somos 50, não é nem 51%, nós somos 53% da população. 53% da população é feminina, são mulheres, tá? Não era pra existir cota, era pra que a gente tivesse o nosso espaço, sim. Eles tratam a cota como se fosse um prêmio que eles estão nos dando. É um prêmio. Eu vou colocar a cota porque sem a cota elas não vão alcançar. E realmente, a gente não vai alcançar, sabe por quê? Porque a gente não tem nem mapeado o que a gente quer. Para fazer essas conferências livres e a gente tirar temas para debate, olha a dificuldade que o país está enfrentando para essas mulheres fazerem.
As mulheres dentro das suas próprias comunidades, elas não querem trabalhar para poder tirar aquilo que é necessário para construir ali dentro. Muitas vezes, elas precisam ser validadas por um homem para dizer se elas podem ou não fazer aquilo. Até dentro das suas comunidades, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí a gente coloca lá, se a gente tá ampliando para 50%, enquanto a gente não tiver a consciência de sermos mulheres, não adianta ampliação de nada. Porque a gente sempre vai precisar de uma validação. Então, primeiro, a gente precisa de uma consciência feminina do que nós somos, do que nós queremos, do que nós podemos. Depois que a gente tiver essa consciência, a gente vai conseguir brigar pelo que a gente precisa, pelos nossos direitos. Tudo é feito através de consciência. E as mulheres hoje não têm essa consciência. Você vê que a gente ainda tem a questão de mulheres colocando no Instagram que mulher recatada do lar é a melhor. Ninguém está colocando em xeque que isso não é ser a melhor. Pode ser. Se for aquilo que ela quer, que ela deseje, pode ser. É uma decisão dela. Então não estou colocando em xeque que isso é errado. Ser uma mulher recatada do lar. Se ela quer ser, que seja. Mas que antes dela colocar que o correto é ser uma mulher recatada do lar, submissa ao homem, ela coloque primeiro que a mulher seja o que ela quiser. É opcional. Opcional. Porque é complicado essa situação. É difícil, mas essas mulheres, né, dessas recatadas de doar, é um movimento, né, que visa, é um movimento, né, que visa, tipo, retomar aquela ideia da mulher submissa. Porque a mulher empoderada, a mulher que trabalha, a mulher que tem capacidade de decidir sobre o seu corpo, sobre o seu trabalho, incomoda e muito. Então, esse momento, quando essas mulheres sempre com coisas muito claras, que tá cozinhando, tendo muito filho, não que isso seja um problema, não, porque a mulher tem o direito de escolher o que ela quer, né, se ela quer formar família, se ela quer trabalhar. Mas isso é um movimento meio que pra trazer de volta esse modelo de família, né, que o homem é o provedor e a mulher tá ali só em casa trabalhando, servindo a ele, né? Só que aí eles esquecem que essa mulher que tá ali no Instagram, né, essa influência que tá ali servindo só ao marido e aos seus filhos, ela tá ali fazendo aquilo porque ela tem a liberdade de expressão enquanto mulher, por falta de um movimento feminista que permitiu ela fazer isso, né? E tipo, ela ali tá ganhando dinheiro, tá engajando. Mas a mulher que for copiar ela em casa e fazer aquilo não vai ganhar dinheiro. E muitas vezes vai ser vítima de violência. E aí é um movimento que visa isso também, né? De que o homem é o proprietário da mulher. E aí essa falta de consciência é um problema educacional, infelizmente. Né? A gente pouco discute sobre a questão da educação, da mulher poder mandar no corpo dela. Por mais que a gente aqui esteja avançada, infelizmente, ainda tem muita gente que não tá, né? E prova, tipo, CPF, a mulher começou a ter o CPF dela em 1970, por aí, né? Ou seja, ela desvinculou do homem, porque a mulher, antes dela se casar, ela não era ninguém. Ela só era alguém depois que ela casava com o homem, e aí ela tinha o CPF dele. A questão mudou do poder, do patrimônio. A mulher passava a ser um patrimônio. Exatamente. A princípio do pai, né? Não é à toa que tem a questão do dote. Mulher pagava pra casar. Esse negócio de levar a filha pro altar, né? Isso bem simbolicamente em muitos momentos. Por exemplo, a festa de 15 anos, na verdade, era um momento, a apresentação da filha pra sociedade. Então, ao dançar ali, o pai ia expondo a filha pra sociedade, provavelmente pros futuros pretendentes. Então, durante todo o processo, historicamente na mulher, a gente sempre foi primeiro posse do pai e depois posse do marido. Era um objeto. E aí você vê, por exemplo, mulher pra viajar sozinha, em algum tempo, mulher tinha que ter autorização em um carimbo, tinha que falar escrito. Esta mulher pode viajar sozinha, sem acompanhamento do marido ou de outra pessoa. Isso foi durante muito tempo. Havia a questão do divórcio, a gente não podia se divorciar, não tinha esse processo. Aí conseguimos o divórcio, beleza. Mas a sociedade, e aí tem um discurso muito grande que a sociedade não está preparada. A sociedade não estava preparada para ter uma mulher desquitada. Infelizmente, até as nossas companheiras mulheres não sabem como é difícil. E aí, muitas vezes a mulher se separa e muitas casadas não querem andar com aquela mulher porque acham que ela vai tomar o marido. Mas isso é nos colocado na cabeça. É nos colocado que a grande vítima. E vou dar um exemplo muito simples. Quando o marido está traindo a mulher, geralmente as mulheres vão atrás de quem? Da mulher. Da outra. Mas minha gente, quem é o casado? Por mais que você tenha raiva da criatura, mas quem é que deve respeito é o seu marido. Então o problema não tá na mulher, o problema tá nele. Ah, porque é homem nada. Sim, mas aí é que tá, ela não é comprometida com ninguém. Ela é livre, ele tem que dar o respeito. A mesma coisa. As mulheres que são cantadas. Você tá comprometida, você é cantada na rua, você cede se você quiser. Por que a gente tem que ter o respeito? A discussão tá. Por que a gente tem que manter o respeito, dito respeito? E o homem não pode ter. São essas relações que no dia a dia a gente precisa começar a ver. É nessa modificação, é nesse virar a chave que as nossas conquistas são validadas. Eu até discordo um pouco de que a gente precisa de validação de um homem, mas assim, esse sentimento, e é muito difícil, esse sentimento da mulher de pertencimento, essa construção do machismo passa por nós. Mas passa por nós no sentido de identificarmos como, porque somos nós que criamos os filhos. Exatamente. Somos nós, principalmente mães de meninos, tem uma responsabilidade enorme. Tem uma frase que eu acho ridícula, mas geralmente os pais dos meninos dizem: segure suas cabras que meu bode está solto. Eu odeio isso. Isso é um absurdo. Isso aqui no Nordeste é muito comum. Segure suas cabras que meus bodes estão soltos. A gente não pode reproduzir e achar que isso é normal. E a gente vê o exemplo disso, né? Que foi uma menina no interior que foi violentada por um rapaz, e o pai fez uma live com esse rapaz falando que pra resolver a situação eles casavam. Entendeu? Então, assim, é isso que é incutido na cabeça desse menino. Foi ele, foi o pai. Aqui em Alagoas, no interior. No interior. A menina tá vegetando na cama. Tomou uma medicação muito forte, Foi né? estuprada, foi dopada, e até hoje tem reflexo da dopada, a menina tá... A menina tinha acabado de passar na faculdade, a menina tava super bem. Outra coisa. Exatamente. Até quando nós vamos achar
que a mulher que foi violentada é culpa dela. É culpa dela, exatamente. Ah, mas você passou no escuro. Ah, mas você mas também com a essa roupa roupa. Eu posso estar pelada na frente de qualquer um. eu Não dá o passei- direito de passar a mão em mim. Não tem isso, se eu não permitir. Então são esses conceitos que esse embate no dia a dia que a gente vai construindo. E a responsabilidade de mãe de menino é muito grande. A gente faz uma chamada, porque... E aí a gente pode fazer isso nos pequenos detalhes. Por exemplo, um menino que não se sente confortável ou acha que a sua masculinidade vai ser diminuída, se ele lava um prato, se ele varre uma casa, se ele faz alguma coisa na cozinha, como é que fica? Então é obrigação que às vezes a mãe cria o menino, a princípio foi criado pela mãe, pra mãe fazer tudo. Aí a filha mais velha, se teve uma filha mulher, vai fazer tudo. Aí depois o menino cresce, vai casar, vai reproduzir. Vai reproduzir. Não, Esse é o processo. Eu passei por uma situação, assim, no meu momento de vulnerabilidade, né? Que foi no meu puerpério. Eu tive complicações, tive mastite, várias coisas. E aí eu fui na maternidade de Santa Mônica tirar os pontos da cirurgia, da cesárea. E aí, Márcio preferiu ficar dentro do carro com a mãe dele e a bebê. Então eu entrei só. Foi. A mãe dele, não vou ficar aqui sozinha com a bebê. E aí ele ficou lá e eu entrei sozinha. Nisso era um enfermeiro, né? Então, olha só, eu já tava num momento de vulnerabilidade, né? Passando por baby blues, várias coisas. E aí, sofreu um assédio sexual. Lá, enquanto ele tava tirando os pontos, ele passou a mão nas minhas partes íntimas várias vezes. E ainda ficou, tipo, me validando várias vezes. Não tinha como você ter parto normal, né? Você não tinha essa abertura. Me chamando de, tipo, dizendo que você é muito bonita. E aí eu me senti, tipo, muito coagida. Foi nesse momento que, tipo, eu me calei porque só tava eu e aquele homem na sala. Desculpa, porque é um erro do hospital. Porque toda vez que uma mulher vai passar por um procedimento, qualquer que for, se for um médico ou um enfermeiro homem, tem que ter uma mulher do lado. Ou acompanhante por parte dela, ou do próprio hospital que disponibiliza. Um enfermeiro Não técnico. tinha ninguém, tava só eu e ele. E aí, eu já tava muito mal, né? A cirurgia já tava infeccionada também. Então, eu fiquei me sentindo naquele momento ali muito coagida. Esse cara tá com um bisturi na mão. Ele pode fazer qualquer outra coisa. Se eu gritar ou se eu sair daqui chorando, nervosa. Também não sei qual vai ser a reação do Márcio quando eu chegar no carro e se ele entrar e brigar. Tipo assim, foram várias coisas, né? E naquele não tinha um si. É porque a gente trava. E tipo, naquele meu momento mais delicado, de vulnerabilidade. Então imagine, eu tinha acabado de ter uma bebê, não fazia nem 15 dias, né? Minha cirurgia estava infeccionada, eu já tinha sofrido muita violência obstetrícia por outra mulher durante o parto. Então assim, foi muito difícil, sabe? E no final, a minha amiga que era enfermeira lá, eu contei pra ela, eu falei, olha, fulana, eu sofri um assédio e tal. E ela falou assim, mas aí não tem o que a gente fazer, né? Porque esse enfermeiro tá aqui há anos. Como é que eu vou abrir uma denúncia contra ele? E assim, eu já consegui pra você vir aqui e tirar os pontos. Então assim, mais uma vez eu fui responsabilizada pelo que aconteceu comigo, né? Então assim, eu tive que me calar diante disso. Aí depois de um tempo eu descobri que esse enfermeiro saiu porque outras mulheres denunciaram. E foi um alívio pra mim. Mas muitas vezes eu ficava, tipo, martelando na minha cabeça, meu Deus, outras mulheres passam por isso que eu tô passando, né? E eu não fiz nada pra mudar isso. Mas assim, foi realmente, como a Angela falou, tem situações que realmente a gente se cala. Eu passei por um médico examinando as varizes. Tipo, ele levantou. E a gente sabe quando tá de levantar, de passar a mão mais pra cima. Um médico. E aí entra um si. De que vai adiantar a minha palavra? É um médico. Conceituado. Não tá e não sei maior o quê. do que o meu. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Não tem Sou uma fato, paciente. não Mas por que ela foi de vestido fazer o exame? Exatamente. Mas era um exame nas pernas. Como que eu ia de calça? Exatamente. Enfim. E a outra parte que a gente tem que continuar aqui a respeito da questão das mulheres trabalhadoras é a informalidade e precarização. Olha lá, principalmente no nosso meio. A maior parte das mulheres hoje, elas desenvolvem trabalhos informais. Elas não têm abertura para contratação. E isso dificulta o quê? Os direitos delas. Quais são os direitos? Fundo de garantia, licença maternidade, seguro-desemprego, tudo isso. Por quê? Porque a maioria, como eles já nos encaram dessa forma, então prefere contratar da forma informal. Então, a maioria hoje trabalha, a maioria que eu falo, das mulheres hoje da comunidade que a gente faz parte. Os empregos informais, ou trabalha de diarista, não é? Ou trabalha também na questão de ambulante, vendedora ambulante, ou trabalha até em casa, entendeu? Fazendo alguma coisa para venda, que é microempreendedorismo, né? E elas trabalham sem condições nenhuma, às vezes, de auxílio, de direito, de nada. Então, olha o tanto que o mercado para a mulher é mais precário. Tá difícil para todo mundo, mas como a gente tem um grande número de mulheres mantenedoras das suas famílias, a gente vê que a maioria hoje vive na informalidade. E isso é muito ruim. Tem um projeto de lei, que inclusive a gente tem até que trabalhar em cima disso, que é a questão que foi até passado foi no Senado que passou, das mulheres trabalhadoras do lar, agora ter direito à aposentadoria. Do cuidado. Ela poder ter direito à aposentadoria. Eu acho isso importantíssimo. Porque muitas têm que se dedicam o seu tempo a isso. A Argentina, né? Que já tem alguns anos, não é isso? E às vezes mulheres que já vieram desse patriarcado, nunca trabalharam na vida. O esposo morreu e aí ela não sabe nem o que ela vai fazer. E basta a gente ver agora um avanço que nós tivemos. Por exemplo, dona de casa com contribuição no INSS. Porque não tinha, essa questão não tinha dona de casa. Hoje você pode contribuir com o mínimo, você tem alguns critérios ali que você pode ter. O cuidado da dona de casa, o trabalho doméstico é um mais desgastante. Mas hoje... E assim, é importante isso, porque são os nossos direitos, né, Lu? Então, assim, isso é importantíssimo. A outra parte que fala aqui, excesso deficiente a políticas públicas. Agora entra no critério principalmente de vocês, mamães novas. Creches públicas, transporte inadequado, dificuldade de acesso à saúde da mulher e à qualificação profissional. Olha a dificuldade que vocês, como mamães novas, têm nisso. Primeiro, uma creche adequada, que vocês possam estar desenvolvendo o seu trabalho e deixando os seus filhos. A outra parte, transporte.
para que vocês tenham como ir trabalhar. Aqui na nossa comunidade a gente não tem. Muitas vezes o transporte, se você arrumar um emprego, você muitas vezes não tem como voltar, porque o seu horário não bate com o horário que a gente tem condução para vir embora. Olha como é que é um absurdo isso, né? A gente não tem condução para vir embora para casa. Então como é que você faz? Você abandona seu filho? Você tem que passar a semana lá? Como é que você faz? Muda para outra cidade, no qual o custo é muito mais alto, você não tem condições de pagar para viver? E aí? Então, assim, são dificuldades que o poder público precisa entender e precisa ajudar para que a gente tenha direito à dignidade de pelo menos ter um trabalho decente, né? E não viver, muitas vezes eu ouço muita gente julgando a questão do apoio, do auxílio, né? Que é o Bolsa Família. Mas como que julga? Se aqui dentro da nossa comunidade, muitas vezes as mulheres não têm como trabalhar. E a maioria são mantenedoras dos seus lares. Mas a questão Não tem. do Bolsa Família não tem, é uma narrativa que não se sustenta. Porque ninguém se sustenta com R$600. Exatamente. Não tem condições. Aí diz, mas fazem filho para receber Bolsa Família. Ninguém faz filho para receber Bolsa Família. É impossível você sustentar uma criança. Aí vamos lá para pensão também. O pessoal diz, R$200 de pensão dá para muita coisa. Não dá também. O pessoal quer dar um mínimo pro filho e não vivem. Muitas mães disputam, né? Do pai que tá sendo bancada com R$200. Que não compra, você não compra nem o lanche da criança com R$200. Né? O Luiz falou ontem sobre a questão sobre a questão. E quando você casa, você quer constituir uma família. Então, se você parar pra pensar, aí ele falou, se o seu marido, você tem um trabalho, seu marido pede pra você sair e diz que com um salário mínimo ele paga uma empregada, se ele usa essa frase, ele tá usando você como subserviente a ele. Ele tá fazendo isso porque depois, o que mais tem aqui é muito fácil casar, minha gente. Eu não tô botando pilha em você não, mas é muito fácil casar. Difícil mesmo é você separar, porque quando você separar, você vai realmente conhecer a pessoa. Você vai sofrer violência patrimonial, você vai sofrer violência psicológica, depois vai ser difícil você se inserir no mercado de trabalho. Então você tem Tá falando só por cima. Tá aliviando demais. Não, parental, que tem muito isso. Resumindo, você só conhece o demônio, você casou, você separa. Depois você conhece o Satanás. Isso aí você pode falar um pouquinho. Justamente é muito importante isso era para cada. Não tô preparada pra falar ainda, mas depois eu digo. De cada um, por conta disso, por conta de sua experiência, pode servir para outras pessoas. Porque é muito fácil. Se você não tiver a mentalidade de guardar o seu, de trazer sua vida, porque, beleza, você vai me dar dinheiro para abrir uma empresa para mim, no meu nome, porque se você ficar sempre dependendo do seu marido, se você não tiver essa educação financeira, individual, para proteger o seu patrimônio antes da sua família, porque todo homem ele faz isso. Não tem um homem que ele não pense nele primeiro do que na família dele. Primeiro, segundo, terceiro. Justamente. Ele pensa antes nos filhos do que nele mesmo. Então, Não, a mulher pensa antes nos filhos do que nela mesma. O homem não. Ele pensa nele primeiro, depois pensa no pai. E olha lá, e se pensa. Ela falou Aí se contrário. pensa, Mas ele não pensa Não. primeiro na mãe, no pai. Ela pensou uma coisa e falou outra. exatamente. Ela pensou uma coisa e falou Aí ele falou várias coisas. Ele falou, olha, minha gente, agora eu não estou assistindo vocês. Aí vamos pro sim ou não. Mas tudo que ele falou, você acompanhando, você teve muita vivência. Isso não é só com pais de baixa renda, né? Porque, olha, você vê aquele jogador. Aquele jogador, tipo, aquele Edmilson casou ontem. O cara pagou 1 milhão pra o Gustavo Lima tocar no casamento dele e tá contestando com a mãe pagar o cara milionário, né? Tá contestando com a mãe da criança pra pagar uma pensão de R$30 mil. Entendeu? Ele tá na justiça porque ele quer diminuir a pensão, enquanto ele pagou um cantor em um dia pra cantar no casamento dele 1 milhão. Então, imagina, né? Então, assim, isso não é pensar no seu filho. Jamais. Aquele jogador Edmilson. Tipo, ele casou, ele chamou o cantor que ele queria pagar 1 milhão. E ele tá na justiça com a mãe da criança, da filha dele, pra diminuir a pensão de 30 mil. Entendeu? Então, assim, não tem essa possibilidade de, penso em mim primeiro, depois no meu filho. Talvez nem pense no filho, tipo. E assim, muitas vezes quer invalidar, né? Vou contar um negócio pra vocês. Eu escutei de um advogado uma vez e que eu acho que é a coisa mais certa que tem. O boi só tem um bezerro enquanto tem a vaca. A partir do momento que ele não tem mais a vaca, ele não tem mais o bezerro, gente. Na maioria dos casos acontece desse jeito. Uma vez ela me falou isso e ficou batendo na tecla. Eu fiquei pensando, falei, gente, não é assim não. Falei bem assim, o meu ex-marido era o melhor pai do mundo. Gente, ele é um pai assim, extraordinário. Tá aqui a Ana Júlia que não me deixa mentir. Foi a gente separar, eu não sei. Ele virou o cão. Esqueceu os filhos, Não, né? os filhos E o boi na jornada. Virou o boi, os bezerros se acabaram. Viraram vaca, viraram boi também. Né, hoje em dia ele vê assim. Então, assim, é mais ou menos isso. Tipo assim, Ele casou, sem para de existir pra ele. mais ou menos isso. Eles, não, e ele ainda vira pros meninos, ele ainda tem a cara de pau. Olha, o meu apartamento, ele alugou o apartamento, ele alegou que alugou por R$500, sei lá. Olha, mentiu. Nunca apresentou nada, mas assim, alegou lá e disse que ficava lá o valor, ficava 210 pra mim, 210 pra ele depositava o meu e falava pros meninos, filhos, pra vocês verem o tanto que eu sou bom pra vocês, a minha parte eu vou dividir pra vocês, R$70 pra cada um, vai se lascar. Então, assim, essas questões, elas são muito importantes. Essas questões, elas são muito importantes pra gente ver. Eu gosto muito dessas reuniões com esses debates, porque a gente vai colocando pra fora aquilo que realmente a gente pensa, que cada um se posiciona e que daqui a gente construa algo que possa melhorar pra todos, né? Que é esse o objetivo da sociedade, e principalmente pra nós mulheres, que a gente possa melhorar pra todas nós. Então, assim, essa questão da informalidade, da precarização, ela é recorrente e a gente precisa trabalhar para que isso se torne algo na forma constitucional, até constitucional, de que a gente possa ter um meio de se resguardar quanto a isso, como mulheres, porque os anos passam pra gente como passam pra eles. Porém, quando chegar lá na frente, a gente não tem o mesmo respaldo que um homem tem, né? Então a gente precisa trabalhar para que isso seja respaldado em ambas as partes.
Principalmente para quem desenvolve esses trabalhos, que é os de cuidado, que eu acho importantíssimo. A outra parte, racismo e discriminação interseccional. Mulheres negras, indígenas, trans com deficiência da periferia enfrentam barreiras adicionais no mercado de trabalho. Real. Muito real. As condições de uma mulher branca não são as mesmas de uma mulher negra. Periférica também. Periférica. Não é igual nunca. As condições não são iguais, a realidade não é igual, as oportunidades não são iguais. Isso não só para mulher negra, mas para indígena, para várias, né, etnias, para mulher trans, que muitas vezes elas nem são reconhecidas, o que é um absurdo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para que isso, pelo menos com nós, mulheres, que a gente tenha uma união quanto a isso, para que a gente nos ajude uma com as outras, para que a gente não cometa os mesmos erros que a nossa sociedade vem cometendo o tempo inteiro, para que a gente se policie cada vez mais, né? Para que a gente dê oportunidade. Se eu tenho uma empresa e eu vejo que é uma mulher negra, mãe, eu sei que para ela é muito mais difícil, por que não contratá-la? Por que não dar uma oportunidade? Entendeu? Porque não qualificá-la, ajudá-la a se qualificar, porque a qualificação para essas pessoas também é difícil. Muitas delas abriram mão de estudar, de ter alguma coisa, porque precisaram ir para a liga para poder sustentar a família. E outra, amiga, é diferente você ser um profissional, por exemplo, uma médica preta periférica. Ela vai ter bem menos chance de ter uma médica branca, sabe? Mas ela vai começar que ela vai ser questionada se ela realmente é médica. Exatamente. Ela não tem cara de médica, é o que eu vou dizer. Infelizmente. Muito isso, muito. Porque tem E assim, ela tem uma prova disso, né? Que é a vereadora, a Fátima Santiago. Às vezes ela tava falando, eu vi um discurso dela falando que ela circulando nos corredores dos hospitais e o pessoal, enfermeira, não tem técnica, ela sou médica daqui, eu sou médica do plantão. Ela disse que teve momentos que os pacientes entravam no consultório, ela falou assim, cadê o médico? Cadê a médica? Ela falou, mas eu sou a médica. Não, eu não quero ser consultada pela técnica de enfermagem, olha isso. Validando, né? E pra mim, assim, profissionalmente, ela é uma das melhores médicas daqui, da área dela, como ginecologista, né? Ela é muito antiga, muito conhecida também. Mas, assim, foi muito validada porque é uma mulher preta, entendeu? Então, que as pessoas acham que ela não tem o direito de ocupar aquele cargo, por causa da cor, da diferença racial. Eu citei o babá, porque aconteceu com duas cunhadas minhas da história. O filho de uma cunhada minha foi mordido por um cachorro. E aí foram pro hospital. Assim, da Zilma. É negra. Ela é negra. Ela é... ela é formada aqui, serviço social. Acho que é. Ainda bem que ela tá acostumada, né, a lidar. E aí foram pro hospital e a minha outra cunhada é madrinha do menino. Então foi junto, branca. E aí quando chegou lá, tá atendendo o menino. Ela chegou com o filho, a mãe negra. Só que o menino é branco. O menino ele é muito branco porque... A cor do meu irmão, né, é branco, o menino é bem clarinho. Quando chegou no hospital, ela com o menino no braço, o médico olhou pra ela com a criança, doutor, tal, o cachorro mordeu, não sei o quê. O médico olhou pra minha outra cunhada branca e disse, mãe, mas me fala, tem alergia a alguma coisa, tem não sei o que? Ela, não, doutor. Ela é a mãe da criança. Então assim, o médico não sabia onde enfiar a cara. Porque ele achou que a minha cunhada, que é a mãe, por ela ser negra, ela era simplesmente a babá. Tava com o menino. É porque, tipo, na cabeça das pessoas, mulheres pretas, elas remetem a trabalhos domésticos. É impressionante. A menina quase transparente. A menina dela branca puxou o meu cunhado, né? E quando o pessoal chegou lá, a menina ficava assim, depois do queimado, apontando, né? Ela aqui e eu aqui na frente. A criança assim, aí disse, a mãe, a criança tá com posição, não é sua mãe, a mãe é a tia. Poxa, tá ser a mãe? Aí a minha irmã disse, eu sou a mãe, ela é a tia. Né? E a menininha lá, não sei quando queimou, chega a sair, porque ela se sentiu mal, porque ela que é a mãe, eu não sou. E aqui, eu passei por isso, essa daqui branca, quase transparente, com o olhão desse tamanho azul, ficou verde depois. Aí levei ela pra médica, aí a médica consultando ela disse assim, e a mãe? Eu disse, eu sou a mãe. Você é a mãe dela? Sim, eu sou a mãe. Ela me fez a proposta de eu dar a menina pra ela, me dê ela pra mim. Eu disse, mas eu tenho condição de criar minha filha. Você acredita? Lá em São Paulo, eu fiquei revoltada. Sabe quando você sai revoltada? E depois que ela virou uma paulista. Não, ela é paulista. Ela é, né? Ela é paulista. Ah, eu disse, mas eu não quero dar minha filha, não, porque eu tenho condição de criar minha filha. Eu só vim consultar. Desse jeito, foi. Pense que constrangimento. Então eu falo assim, se no meio da sociedade... Se no meio da sociedade já é difícil para todos, né? Para os povos indígenas, para os negros, para todos já é difícil. Imagina para as mulheres. Né? Então a gente precisa realmente trabalhar isso, principalmente no nosso entendimento, na nossa comunidade, para que a gente valide mais as nossas propostas e a gente consiga construir algo mais sólido e social para todas. Então é basicamente isso. E a outra coisa que a gente iria falar a respeito do empreendedorismo é que todas nós temos a capacidade de fazer algo. E a gente precisa se apoiar para que uma com as outras consiga fazer uma grande... eu falo um grande elo, né, de ajuda. Ninguém faz nada só. A UBM, por exemplo, ela não é nada sozinha. Mas com todas nós juntas, batalhando para construir, ela dá certo. Então, uma de vocês que vai empreender, é necessário ter esse apoio. A gente estava falando da Ana Júlia, que a Ana Júlia ela é excelente para poder falar a respeito na internet, né? Ela é uma blogueira maravilhosa. Mas ela tem vergonha de falar em público. Mas foi o que ela falou, ali tá eu e o celular. Então eu consigo desabafar, fazer. Então que cada uma valorize o que tem de melhor. E que a gente também não force, porque eu sei que muitas vezes acaba sendo forçado, né, minha filha, as coisas. Né? Ainda mais complicado ainda, porque lá em casa ela é proibida de falar, ninguém pode falar. Tem que ficar muito.
né? Então que a gente mas que a gente incentive, para que cada uma dê o seu melhor, cada um faça o seu melhor, né? Então isso é importante. Acreditar no seu potencial, né? Não, se eu gosto de uma coisa, eu tenho que, persistir e buscar ajuda, né? Assim, só complementando aqui, é se enxergar merecedora, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que se a gente tá tendo sucesso em algo, a gente não merece, né? A gente às vezes tá certa e às vezes, por ficar com medo, né, de não ter confiança no que a gente estudou, no que a gente está construindo, a gente, tipo, praticamente se anula, né, porque não se reconhece como merecedora daquilo, não sou merecedora do meu sucesso, não sou merecedora, né, às vezes até de uma ajuda, tipo, tô ali com algum problema, dificuldade para realizar algum trabalho, alguém oferece para me ajudar e, tipo, o medo de incomodar, a mulher, ela tem medo de incomodar. Tem um livro, eu tenho um livro que é de uma escritora de Arapiraca, que é muito bom, para aquele lançamento que a gente foi, e aí ela fala, né, que ela tá no consultório, só pra ter noção de como é que funciona a questão da mulher. Ela tá no consultório, e aí a recepcionista oferece café para as mulheres, e as mulheres dizem, não, obrigada, com medo de incomodar a mulher, não se levantar e pegar o café. Chega o homem, primeiro que elas estão tudo conversando à vontade. Quando o homem chega, elas ficam caladas. Elas ficam acuadas, porque meio que a figura masculina vê um monte de mulher conversando, que mulher conversa é coisa fútil, né? Então elas se calam prontamente, assim que o homem chega. A assistente lá oferece café pro cara, ele nem nega, ele diz quero. Ou seja, tantas vezes a gente sempre tá naquele papel de servir, que a gente sempre tá pronta para ajudar o próximo, para servir alguma coisa pra pessoa. Mas quando alguém oferece pra gente, a gente tem um medo de incomodar e não enxerga merecedora daquilo. Então muita gente nega com medo daquela ajuda, às vezes até daquele presente, daquela coisa, porque a gente sempre acha que a gente tem que servir e não pode incomodar. E é assim, infelizmente, que a gente é criado. A gente não se enxerga nesse papel de que eu mereço, eu vou conquistar, eu consigo. É isso, é importante. E assim, com isso, a gente construiu algumas propostas para poder apresentar aqui e a gente discutir essas propostas para poder a gente levar como incentivo, né? Então, tem algumas sugestões. Eu queria que vocês dessem outras sugestões também, para que a gente pudesse colocar essas propostas. Uma das sugestões é a seguinte: a gente criar um programa nacional de creches públicas e comunitárias, com horários estendidos. Eu acho isso importantíssimo, porque muitas comunidades, a gente fala públicas e comunitárias, porque de repente com auxílio, as próprias comunidades podem apoiar com que uma mãe trabalhe dessa creche para poder cuidar de outras crianças. Então isso é um apoio social, gera emprego dentro da mesma comunidade, né? Essa mesma comunidade, por exemplo, aqui a gente tem um grupo de 6 mães, e a gente sabe que uma dessas mães ou 2 dessas mães está passando por muita dificuldade. O que acontece? A gente conseguiu um auxílio do poder público para que uma dessas mães receba um auxílio para cuidar dos filhos das outras mães no tempo que elas estão trabalhando. Então, assim, é você ser remunerado para ajudar, ou seja, vai gerar emprego, renda, e vai estar ajudando as outras mães a ficarem livres para trabalhar. Então, isso é importante, porque se torna um elo de auxílio social entre a comunidade, né? Então, é importante. Então, uma das propostas nossas seria essa: Programa Nacional de Creches Públicas e Comunitárias com Horários Estendidos. Isso seria uma das propostas para que a gente levasse para a conferência. Objetivo: garantir que mulheres possam trabalhar e estudar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados. Detalhes: expansão da rede de creches públicas com funcionamento horário integral e nos fins de semana também, que isso é importante. Apoio a creches comunitárias, que foi isso que eu falei agora, da gente ter isso dentro das nossas comunidades, e especificamente em periferias urbanas e áreas rurais, porque é onde tem mais dificuldade de colocar as creches públicas. Prioridade para as mães solos, mulheres de baixa renda e trabalhadoras informais, quem precisa trabalhar, inclusive informalmente, e muitas vezes não tem como. No final de semana, no sábado. Sim, porque é horário, muitas mães trabalham sábado. E esse horário tem as professoras, né? Não, mas a gente fala, quando a gente fala em creche pública e social, é o quê? É justamente a gente poder trabalhar nisso ou dentro do município, e o município tem condições para remunerar, viu? Tanto o município quanto o Estado tem condições para isso. Não faz, porque o pouco investimento na educação é gigantesco. Inclusive, rapidinho, desculpa interromper, quando você faz essas creches, você também está possibilitando que recém-formados eles possam trabalhar. Então já é um incentivo, porque eles precisam ter conhecimento na área. Então a pessoa que se formou em pedagogia, ela já pode ser contratada. A própria da comunidade que se formou em pedagogia já pode trabalhar naquela creche. Ou seja, incentiva a educação. Exatamente. Então a gente precisa disso, de uma roda que incentive a educação e não corte na educação, né? Como anda tendo. E essa questão do horário prolongado, estendido, né? Muitas mães trabalham, a criança larga de 4h30, 5 horas. 3h30 aqui. 3h30 aqui, em Maceió é 4 e alguma coisa. Que a minha irmã trabalha, larga de 6h30, a criança larga de 5. Aí ela tem que pagar uma pessoa R$400 só para pegar a criança e esperar ela chegar de 7, 7h30. Isso acontece com muitas mães aqui também, viu? Que precisa pagar alguém para ajudar a cuidar do filho depois do horário até ela chegar do trabalho. Muitas mães precisam disso. E fora o sábado, né? Que também tem que pagar o sábado. Exato. E ela trabalha no sábado o dia inteiro, aí tem que pagar. Claro, então assim, é necessário. E fora que a remuneração do sábado, ela não compensa para você pagar. Porque uma pessoa hoje quer 6... Isso quando não trabalha no domingo. Porque quem trabalha shopping trabalha também. Exatamente. Não, você foi uma mãe que trabalhava de domingo a domingo, tendo um dia de folga na Meus filhos iam semana. comigo no domingo pro shopping. Lá em Brasília são 6 horas trabalhadas no domingo. Aqui são 8. Aqui o shopping abre de meio-dia às 10. E aí, essas crianças ficam soltas, porque a mãe tá trabalhando. Tá? Como é que fica? É isso que eu tô falando. Ela falou na questão do sábado. Eu tô falando que o sábado pode ser outras atividades, sem ser necessariamente aula. Pode ser atividade teatral, pode ser atividade esportiva, sem ser necessariamente as mesmas pessoas que trabalharam a semana. Exato. E por isso também é importante a questão do plebiscito popular, da gente votar a redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque isso vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Principalmente com esse comprometimento de horário, da gente ter mais tempo para se dedicar à família. Então, mas eu expliquei uma coisa pra Ângela, a questão da redução da escala 6 por 1. Eu trabalhei a minha vida inteira em shopping.
Entendeu? Assim, tem dois lados. Talvez isso funcione muito para quem trabalha em empresas, que trabalha de segunda a sábado, coisa e tal, e assim, essa escala 6 por 1 funcione. Agora, assim, quando a gente fala de shopping, né, a gente fala... Que é um trabalho escravo? Nós trabalhamos em shopping, mas a maioria dos funcionários de shopping ganham comissionamento, não ganham salário fixo. Quando você não vende nada, você ganha o piso salarial, que é R$ 1.400. Então, assim, 1.400 fora os descontos, que vai para 1.200 e pouco. Então, quando a gente bota isso na ponta do lápis, que eu falei que muita gente, inclusive os próprios trabalhadores do shopping, não vão aceitar a escala 6 por 1, quando você pensa isso num shopping, você pensa da seguinte forma: quando bota, se por um acaso eles reduzirem e tirarem, vamos supor, você trabalhar 5 dias na semana, com isso eles vão contratar outras pessoas. O que você vende vai diminuir, o seu comissionamento vai diminuir, em consequência o seu salário também, né? Quantas vezes no shopping eu pedia para trabalhar os dias que eu não ia trabalhar? Por quê? Porque eu ganhava por comissão. Então, assim, isso acontece na maioria dos shoppings no Brasil. Entendeu? A Ângela falou assim, não, Caíta, mas assim, e se eles aumentarem o comissionamento? Não vai aumentar. Você pega uma Vivara da vida que já paga 3%, eles estão diminuindo, estão trocando os funcionários antigos para diminuir o comissionamento. Entendeu? E as pessoas que vão entrando depois vão aceitando qualquer valor, porque as pessoas querem trabalhar. Precisam. Então a sua mão de obra, do seu trabalho, que lá atrás você recebia bem, já vai diminuir. Então quais os trabalhadores que ganhavam bem antigamente, que precisam manter aquela média salarial, que vai querer diminuir a escala 6 por 1? E isso é uma realidade que a gente também tem que pensar para poder levar como uma solução para o problema. Pensar nessa questão para poder elaborar uma proposta. Exatamente. Beleza, você tem a sua hora, você ganha a comissão pelo que você vende. Mas aí, se você não fizesse aquelas 6 por 1, mas você trabalha mais que 8 horas, né, você também tem que ter algum acréscimo nesse salário. E não mas você, tem, na maioria das lojas, na maioria mas das aí lojas, essa é a questão. O governo ele tem que criar um projeto de lei que cobre essas lojas que parem com esse tipo de conduta. Então, mas esse é o problema. Porque isso se torna um trabalho escravo. Mas aí é que tá. Gente, mas vamos lá. Na maioria das lojas, você assina até termo, porque às vezes a loja não te obriga a trabalhar. Você quer trabalhar mais, eu te falo por isso. Muita gente, inclusive, volta na justiça, mas a maioria das lojas deixa aberto. Na época de Natal, você trabalhou. Você pede, às vezes, pra trabalhar mais. Mas essa é a questão. Porque você quer ganhar mais. A questão é essa. O salarial tá ruim, amiga. Então você pede pra trabalhar É mais. isso que você quer acrescentar. Mas não quer dizer que isso é bom pra Isso é você. certo. Isso não é bom pra No você. seu caso, você tem seus 3 filhos. Você tem que manter. Esse é o problema, amiga. A Mas maioria olha das mães só, são solo. mas essa é a questão. maioria das mães que trabalham em shopping também Se são é solo. criado. Mas aí a gente tá entendendo. Só uma questão. Aí o erro está no processo no processo de contratação, ou o erro está na escala, com o fim da escala 6 por 1. Eu acho que o mecanismo, a questão é a mesma coisa. O capitalismo ele é perfeito nesse sentido, porque ele convence, ele é de um jeito tão cruel que ele convence a gente. Por exemplo, ele convence o Uber que o Uber é empresário. Você não é. Como é que você trabalha numa plataforma? Ah, mas assim, eu ganho aquilo que eu trabalho. Não, cara. Não é assim. Você é o escravo do sistema. Quem ganha é o dono. Exatamente. Agora você ganha o salário. Você ganha o salário de miséria. Na correria de desespero, humilhação, o tempo que você tem, porque você. E o shopping, o processo do shopping é construído justamente pra você perder a noção do tempo. Gente, existem pessoas e pessoas. Vou te falar, tem gente que trabalha igual eu falo. Eu nunca aceitei, você sabe disso. Eu trabalhei no shopping a minha vida inteira. Eu sempre fui contra a pessoa trabalhar numa loja e ganhar pouco porque ganha aquele salário, a pessoa dobrar, a pessoa estender. Beleza. Mas isso não são em todas as lojas. Eu trabalhei em lojas de alto luxo, de alto padrão. Eu trabalhei em lojas que ganhava muito bem. Ganhava salário de 10, 12, até 20 mil reais. Mas amiga, mas olha a sua carga horária de trabalho. Peraí, é isso que a Mas gente agora se você sai, agora se você sai, mas é aí que tá. amiga. Mas e se você sai de uma empresa dessa? Assim, eu te falo porque eu fui pra me formar em engenharia. Quando eu fui me formar em engenharia, eu não queria sair do meu trabalho pra fazer estágio. Como é que eu ia sair do valor que eu ganhava pra ganhar? Gente, o nosso padrão de vida, eu tinha os meus 3 filhos em escola particular. Eu mantinha o padrão de vida dos meus filhos. A gente trabalhava pra caramba, sim. A gente se lascava. Mas e se você tem um emprego que você trabalha só durante a semana pra você ganhar R$1.800? Mas é essa a questão. Mas é A essa escala. luta, amiga. É isso que você não entende da questão da luta. A luta não é pra você ganhar pouco. A luta é pra você, pra essas empresas que te escravizaram, pra você ganhar muito, pra você ganhar 10, 12 mil que você ganhava, mas elas te escravizaram. Você não tinha tempo pra comer, você não tinha final de semana com seus filhos, você não tinha vida, porque você entrava dentro de um shopping de manhã e saía à noite, entendeu? Você nem via a luz de fora, o que acontecia fora do shopping. Não existia. E você ficava. Não existia vida fora do shopping. Não existia vida fora do shopping. Então o que acontece? Como diz a Lucielma, a questão do capitalismo, do sistema é tão entranhada na gente, que você falava assim, meu Deus, mas eu ganho 10, 12 mil, tá bom. Massa, ele tá excelente, entendeu? Pra mim, porque, veja, você questionou a sua busca por ter uma profissão pra você não deixar de ganhar aquele valor. Exatamente. Sabendo que você em um projeto, você saindo dali, agora assim, tudo que é o mecanismo que você tem. Não é que você é isso, é o que você viveu. Exatamente. Então assim, você correu o risco de você não se formar, e você podia ganhar muito mais isso, 20 mil, 10 mil, em um projeto, você pode ganhar. Mas quando você parasse de trabalhar ou se aposentasse, se eu fosse mandado embora de vez, você ia ficar a quê? Arrependia de quê? Cadê os 10, 20 mil que você não ganharia em outro lugar que você ganhou lá se matando? E aí, por exemplo, no processo de aposentadoria... A maioria das empresas não não paga. O shopping aqui não paga. Você não pedir conta. E aí eu vou lhe dizer uma Shopping coisa. aqui não paga. Exato. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nesse processo, vamos lá. Vamos pensar na sua aposentadoria. Primeiro que você não ia conseguir aguentar. No processo de aposentadoria, ia valer o quê?
o dinheiro que é pago pela carteira. pela carteira. Que é os O INSS tá na carteira, tá? Porque o resto é estratégia. O que é que eles botam? Bonificação. Que era pra distribuir o lucro. Se ele paga você 3%, menino. E outra, a gente nunca deve achar que a gente tá lucrando com algo que, na verdade, quem tá lucrando é o São os patrão. donos. Entendeu? Na verdade, a gente tá perdendo de estudar, de nos qualificar em algo melhor, sabe? Tempo da nossa vida. Tempo de qualidade pros filhos, entendeu? Então, assim, ganhou, você ganha bem, mas não é que a empresa te paga bem, não é que a empresa te paga bem, que você é um bom profissional, que você tá se doando pra ganhar aquelas comissões. Mas e aí, se você adoece, seu salário não vai ser 12 mil reais, porque você vai perder a sua comissão, entendeu? Na verdade, era assim, eu ganhava bem do mesmo jeito. Ganha. Ah, eles te Porque a minha pagavam média mesmo sem bater não, mesmo sem bater a meta não. Quando Então, você se você tá adoece. quando você tá de atestado, você ganha de acordo com a sua média salarial. Tá, Então, a média diária. salarial. Mas você fica 10 dias. Tá, mas se você sofre um acidente. E tem que ser avançado. Aí você não vai, isso não é Você vantagem, perde, você entendeu? passa não tem mais nada. É o meu sogro trabalha embarcado. E aí ele trabalha, tipo, ele precisou passar por uma cirurgia e ficou afastado durante 3 meses. O salário dele é muito inferior da taxa de embarque, porque ele não tá embarcando. Mas eu acho isso um absurdo, ele tá ali doente, ele é um profissional, ele precisa daquele... Ninguém escolhe ficar doente. Escolhe, né? Exato. Mas aí, tipo, por mais que a gente, mas o salário do meu sogro é perfeito, tá, até o momento que ele estiver prestando pra empresa. Depois que ele adoece, você perde aquilo ali, entendeu? Aquela porcentagem de vendas, porque você não tá, pra ele você não é mais nada, você não tá ativo na empresa, você não tá botando dinheiro ali dentro do... E no shopping ainda tem um agravante, tá? Que eu ainda vou falar até a respeito disso, que Caíta sabe muito bem disso. Nós temos tempo de validade, como tem uma modelo, como tem várias coisas. Com o tempo que a gente vai envelhecendo ali dentro, a gente já não tem as mesmas oportunidades que tinha. E aí acontece que as pessoas que vão entrando não são qualificadas, aceitam ganhar qualquer salário. E vão sendo trocados esses antigos. Quem ganhava bem. Eles têm muita dificuldade hoje no shopping de contratação, não tem gente comprometida. Eu lembro de uma época... Por isso é necessário a gente brigar pelos direitos. Eu lembro de uma época do shopping, que o primeiro shopping nosso aqui em Maceió foi o Shopping Guatemi. O antigo Guatemi, que hoje é o Shopping Maceió. Só contratava lá quem era universitário. Se você for ver o shopping, só contratava quem era universitária. Hoje eles não vão mais contratar isso, porque ninguém quer se submeter. Você é universitário, porque aí você tem um programa de bolsa permanência, você tem outros estágios, você tem outras estímulos, coisas. Tem outros estímulos que você não quer viver e você não tem como estudar. Você não tem como estudar trabalhando no shopping. Tem, minha gente. Não, eu escuto. Eu sou empreendedora, eu trabalho com marcas, né? Então eu escuto muitos dos meus clientes que têm empresas falando assim, depois desse Bolsa Família, ninguém quer trabalhar. A mão de obra tá difícil. Aí eu falei pra esse meu cliente, ele é italiano, eu falei, não é que a mão de obra tá difícil. Talvez o que você tá pagando não é o suficiente pras pessoas. Entendeu? Aí eu falei pra ele, ficou até chateado. Eu falei, olha, fulano, sinceramente, talvez o que você tá oferecendo aqui não é digno de manter uma família, entendeu? Será que a pessoa... Aí você tem que se policiar. Será que eu tô pagando muito abaixo do mercado? Ou será que eu tô negligenciando para os meus colaboradores? Porque eu tenho uma cliente que é maravilhosa, ela tem uma pousada. Primeira coisa que ela faz, o nome dela é Dona Marileuza, ela é maravilhosa mesmo, ela gera renda para o local, ela não contrata, ela é em São Miguel dos Milagres, ela não contrata ninguém que não seja local, já para gerar renda para o lugar. E ela falou para mim esses dias, ela, Emília, todos os meus funcionários têm uma casa própria. Todos os meus funcionários se vestem bem. Porque eu prezo por isso. Ela falou, não quer dizer que só eu, como a patroa, tenho que estar bem e estar feliz. Eles também têm que estar. E eu falei pra ela, Dona Marileuza, se 10% das pessoas que têm uma empresa, como a senhora, principalmente assim de grande porte, pensasse dessa forma, tipo, não ia existir isso de falta de mão de obra. Porque é isso que a gente tá escutando muito. Eu tô ouvindo muito isso. Anos, né? Funcionários de anos, entendeu? 100 horas. Ela mantém 100 horas lá, que cozinha. Ela falou, eu jamais vou trocar uma pessoa aqui que cozinha por um chefe. O chefe, ele vai vir pra fazer uma coisa a mais. Mas eu não vou tirar o pessoal da minha cozinha. Todo mundo já me falou, olha, mas todas as pousadas aqui, quem assume a cozinha é um chefe. Ela falou, não. A questão da mão de obra que eu enxergo o seguinte, que a gente tá falando da casa da precariedade, que muitas vezes as pessoas reclamam. Ah, mas aqui não tem mão de obra, não tem ninguém pra trabalhar. Tem emprego e não tem ninguém pra trabalhar. Não é bem assim. O problema é que a remuneração é muito baixa. E essa remuneração não vai dar pra sustentar a família, pelo mês inteiro, não tem condições. Então a pessoa vai ter que fazer um extra. E qual o tempo que ela vai ter pra fazer um extra se ela vai ter que estar se dedicando ali àquele horário integral? Então não tem como. Então para as pessoas, muito melhor trabalhar na informalidade do que trabalhar com a carteira assinada e ganhando pouco. Aí fala assim, mas o empresário não tem dinheiro pra ganhar muito. Sim, um pequeno empresário, ele não tem condições de pagar muito. Mas tem distribuições de rendas adequadas em termos de produção, né? Eu posso pagar o salário, se minha empresa estiver lucrando tanto, eu posso dividir mais um tanto da renda, dar uma gratificação maior. E vai crescendo. Vai crescendo esse elo com o funcionário. Agora as pessoas não querem, eles querem simplesmente pagar aquele salário e achar que o funcionário tem aquela obrigação de fazer tudo. E aí julgam quem ganha Bolsa Família de não querer trabalhar. Por quê? Porque a pessoa que ganha Bolsa Família, ela ganha R$600, sim, Gabi, que não dá pra nada. Mas ela faz extra. Ela tem que fazer um extra, porque aquilo realmente não dá pra nada. Então, justamente, mas eu tô falando, eu falei da questão que R$600 não dá pra nada, e eles falam que não tá querendo trabalhar por conta dos R$600. Não é isso. Justamente, ninguém sobrevive. Mas o salário mínimo já é difícil, a gente sobrevive. E quando o salário mínimo hoje tá 1.518. Isso. Aí, bora botar os descontos que nem Caíta falou. Diminui pra 1.300 e 1.380. Alguma coisa assim. Só que aí, eu sigo uma economista que ela fala, é ótima. O sinônimo de riqueza é relativo. Por quê? Que nem você falou, a questão do bico, a questão de você ter um trabalho informal. A maioria das pessoas hoje em dia abre um MEI, faz uma venda
de equipamento de celular, faz uma venda de crochê, faz uma venda de uma coisa, mas ela tem o quê? Ela tem a oportunidade de cuidar dos filhos dela em casa, ela tem a oportunidade de levar para a escola, de buscar, e ela consegue fazer uma renda. Quem é organizado consegue se manter e manter a casa com o auxílio dos 600. E que ela falou também que uma família, a maioria das famílias que começaram no benefício lá atrás, no primeiro governo que fez, já não estão mais, justamente por conta disso. Porque conseguiram se estruturar. As crianças entraram na faculdade, as crianças já estão formadas, já traz outra mentalidade para a família. O problema de tudo, o problema eu acho que também, de quem fala isso principalmente, é a educação. Exatamente. Porque quanto mais a população está sendo educada, pior eles estão tendo mão de obra para serviços mais braçais, como o supermercado, como o próprio shopping, e como toda a outra cadeia que coloca a população pobre e periférica numa situação de subserviência. E outra coisa, né? Eles muitas vezes eles não querem pagar os direitos trabalhistas. Eles falam de contratar. PJ, né? Querem contratar, mas não quer assinar a carteira, não quer pagar os direitos. Quer que a pessoa trabalhe todos os dias da semana por mais de 6 horas, né? E aí, tipo, quer a pessoa trabalhando de graça, sem garantia nenhuma, e tipo, o tempo inteiro ali pra servir a ele. E aí não quer que a pessoa estude pra melhorar, e não dá incentivo nenhum. Então aí quando a pessoa diz, não vou trabalhar pra ganhar R$600, como uma vez uma mulher queria contratar uma pessoa pra ganhar R$600 pra cuidar do marido dela em casa, todos os dias da semana, por 6 horas. Aí a mulher disse, não, R$600 é o Bolsa Família. Aí ela ficou com raiva. Só que a gente conversou com ela, mas por que a senhora vai assinar a carteira? Porque o salário mínimo não é R$600. E ela vai ter que vir todos os dias? Não é assim, entendeu? Só que as pessoas estão muito mal acostumadas àquele período de antes. Você pegava uma menininha lá no interior bravo, botava dentro de casa, lá no quartinho dos fundos, pra menina ir limpar a casa. Aí a menina não podia estudar, não comia na mesa, né? Não podia nada. Mas ela era empregada, né? Então, e aí depois quando vinha aquele negócio, né, das leis, dos direitos das empregadas domésticas, muita gente ficou incomodada, porque eu não vou poder mais ter a minha empregada, porque é muito fácil você querer ter uma empregada e não pagar ela. Aí é muito fácil ficar. É muito fácil você reclamar mas ela cumpre. É muito fácil querer ter uma empregada, não pagar os direitos e querer que a mulher ganhe qualquer coisa pra estar limpando a sua privada. É muito fácil. Eu acho que complementando o que a Gabi disse, o que acontece hoje? A mulher ela vai receber o Bolsa Família, então tá, ela tem ali os seus filhos, seja 1, 2, 3, e ela consegue fazer ainda assim um bico em casa, né? Complemento. E o que ela faz? Ela não é que ela está deixando, não é que ela está deixando de ganhar muito, mas ela está deixando de gastar, porque ela teria que pagar alguém para cuidar dos filhos se ela estivesse fora, ganhando um salário de miséria, trabalhando de segunda a domingo às vezes, porque se for em shopping é isso. Então ela gastaria muito mais se ela estivesse fora. Então com isso, ela ganha porque ela deixa de gastar, né? Isso, e vai vivendo e ainda consegue ensinar até para os filhos uma educação financeira, que é uma coisa muito importante que hoje a maioria não sabe. Seria muito importante se a gente tivesse desde criança. Exatamente. Uma educação financeira, né? E a mãe estando dentro de casa, ela vai passando isso para os filhos automaticamente. A mamãe está cuidando. A mamãe não pode comprar isso hoje porque a mamãe só ganhou isso. Então a mamãe precisa comprar isso, pagar isso. E aí talvez amanhã, se a mamãe vender de novo tal produto, a mãe consegue fazer isso. E eu acho que com isso a própria mãe consegue. Vai aprendendo, essa né? educação financeira. Eu trabalhei 10 anos no gavetão chinês. Eu era para pegar de 8 horas, largar às 3 da tarde. Fui contratada para ganhar um salário mínimo, certo? O homem disse assim, eu quero assinar sua carteira. Tudo bem. Quando eu cheguei lá, ele pediu minha carteira, mandou ajeitar meus documentos, eu ajeitei tudo. Minha filha, deixa eu lhe contar. Só que eu não trabalhei só de ajudante. Eu trabalhei de cozinheira, garçonete, e depois eu voltava de novo para lavar os pratos, depois que os clientes iam lavar os pratos, para bater a porta, era quase 4 horas da tarde. Eu não tinha nem vontade de comer, por isso que até hoje eu me acostumei, entendeu? Menina, eu saía de madrugada, tinha vez que não tinha onde, eu saía do Barro Duro ali, de pés para o centro, que não tinha carne. Eu nunca deu, e eu era ameaçada. Quando eu ficava doente, eu tinha que trabalhar doente, meus olhos entrou no centro, eu tinha operado a vista, e eu não podia ir show. E ele, depois, na epidemia daquela que tinha chikungunya, eu fui trabalhar de pé inchado, gente, eu não podia nem me movimentar, gritava. Fui trabalhar de operada dos olhos. E ele dizia, não, você não vai fazer nada, não, fica ali. Quando foi que a médica me deu 15 dias para eu não ficar no coisa da panela, tudo, ele disse, eu fiquei de férias. Quando eu cheguei, não exatamente no dia certo que era para chegar, ele disse, você tá demitida. E eu olhei para os 4 cantos e disse, meu Deus. Só simplesmente eu cheguei para ela e disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só disse isso. E fui para casa, mandaram assinar a coisa. Eu fui humilhada 1 mês para depois eu ganhar. E não me pagou o tanto do salário. E a senhora tinha quanto tempo lá? 10 anos. Nossa, pagou 25% do que eles deviam à senhora. Essa questão da creche comunitária. E a senhora nunca botou na justiça nada? Quando eu fui para o advogado, porque eu estava com um problema sério que até hoje estou, o advogado perguntou para mim se eu queria botar na justiça. Voltar, se não voltar para trabalhar. Eu disse não. Não vou voltar. E não vou mesmo, não. Não vou legal, Sim. A questão da creche comunitária, eu ainda fiquei com dúvida. Onde é que entra a escala 6x1? Porque, por exemplo, eu não sei se tem aqui em Maceió. Existe creche comunitária aqui em Maceió? Eu acho que não, nunca vou falar em Maceió. Vocês estão defendendo... Não, então, porque vocês estão defendendo a questão da escala 6x1. Então, como, um exemplo, uma dona de casa, gostaria de abrir na minha residência uma creche comunitária, claro, com do município, e
seria já como apoio àquelas mães que não têm onde deixar os sábados, domingo também, porque teria que abrir sábado e domingo, que é a ideia que vocês colocaram. Nos horários que Nos fecham as horários. creches normais, E onde entraria a escala dessa dona da creche, de 6 por 1, sendo que ela abre de domingo a domingo. Então, A questão da estrutura, né? Porque e esse sistema já existe, por exemplo, em algumas comunidades. O que acontece? Muitas vezes, e aí pode ser, muitas vezes, você tem a mãe que não tem mais creche, eu deixar, e paga muitas vezes a outra pessoa pra ter. Então, eu tenho a minha casa, eu posso ficar com seus filhos tais dias. Eu posso ficar com seu filho segunda, quarta e sexta. Maria fica. Aí no outro, a Josefa vai ficar mais 2 dias, de domingo. Então seria várias mulheres. Seria uma rede de apoio. A dona da casa, se for um exemplo, se for na minha casa tem espaço, eu vou querer abrir e fazer na minha casa. Ela, toda forma, domingo a domingo, ela vai... Não, seria o dia que aquela creche não tinha disponibilidade Porque pra é ficar uma com as forma, por exemplo, você tem seu filho, nas comunidades acontece muito com mães de crianças atípicas. Que, por exemplo, muitas vezes a mãe de criança atípica não pode. E aí, você pode acolher mais 2 crianças, tem que ser 2 crianças para ficar aquelas crianças nos horários que os pais estão trabalhando. Ou você pode simplesmente buscar a criança enquanto o pai está voltando do trabalho, porque tem a creche. É como se a gente estivesse ampliando uma rede de apoio. É apenas uma ampliação. Uma ampliação da rede de apoio. Porque o Estado tem que ser responsável pela. Entendeu? Porque às vezes a mãe sai para trabalhar antes do horário que a creche abre, por exemplo. Isso, porque eu pensei assim, uma creche que funciona de domingo a domingo, 8 é o dia todo, eu pensei que fosse uma rede de apoio. Horários alternados. A Letícia tem que ir, a bebezinha dela tá uma nenenzinha. Vamos então, finalizar esse aqui. E eleger uma delegada que seria você, né? Então a gente finaliza esse aqui das mulheres trabalhadoras, né? E aí, além dessa proposta, também a gente tem que eleger uma delegada para levar a proposta em Brasília, né? A gente tinha discutido e tinha pensado em levar a Lucielma, né? Que é advogada das questões trabalhistas, né? Para levar essa proposta e representar a gente. Todas de acordo, falem bem alto. Concordo! Então, aprovado.